sou a Érica Andrade, Família Mais está no ar. Confere o que a gente preparou hoje. Família Mais de hoje com o tema Família e Trabalho, como equilibrar? Com um convidado muito especial, Josiel de Souza Florenzano, líder do Ministério de Família e vice-presidente da Igreja Batista Atitude. Graduado em Administração de Empresas, MBA em Gestão de Negócios e Marketing, com extensão em Harvard, com mais de 25 anos em gestão e CEO, presidente da Lundbeck Brasil e Cone Sul. Vamos à reflexão do dia? Ninguém pode ser determinado por nós, mas nós podemos ser determinados por nós mesmos. Hoje você precisa dar uma forma ao seu potencial, fazendo alguma coisa com ele. Você nunca descobrirá o que é capaz de fazer se nunca tentar nada. Quando der esse passo, você descobrirá que é capaz de grandes coisas. Seja ousado, seja corajoso e seja tudo o que você pode ser. Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério no Família Mais, é só seguir a gente no Instagram, Ministério da Família IBA. No programa de hoje falaremos sobre trabalho e família, como equilibrar. E meu convidado especial, finalmente, né, chefe? É o Josiel Florenzano, marido da Silze, pai do Rafael e da Luísa e CEO presidente da Lundbeck Brasil e Cone Sul. Muito bem-vindo ao Família Mais. Obrigado, Érica. Uma honra para mim estar aqui hoje participando desse programa. Espero poder contribuir com os nossos ouvintes. Com certeza. E é um privilégio, uma alegria estar aqui. Ainda mais falando sobre um tema tão relevante, tão necessário e atual. Com certeza, é um tema que tem incomodado muita gente, né, o não desempenho adequado desses dois tópicos, né, família e trabalho. E você tem muito conhecimento para estar falando com a gente sobre isso. Você trabalha demais, né? Trabalho demais e já por muito tempo, né? Estava fazendo a conta esses dias, eu tenho 45 anos de carteira assinada. Começou CLT. cedo, hein? Eu comecei com 15 anos. Mas a gente vai estar falando aí como que você equilibra isso de forma saudável. Se é possível equilibrar, é? É possível. É possível? É desafiador, mas é possível. Eu vou dar algumas dicas aqui que eu aprendi ao longo dessa caminhada, né? Nem todas dicas que eu vou dar aqui eu consegui praticar, né? Mas se eu pudesse voltar atrás alguns anos, eventualmente alguma delas eu certamente praticaria. Então, olha que oportunidade para você que está assistindo a gente, que está em casa. A gente vai estar falando como equilibrar trabalho e família nesse tempo ainda de pandemia tão necessário a gente encontrar o equilíbrio. E hoje aqui com a gente, Josiel Florenzano. Vamos lá? Vamos. Estou doida para ouvir. Por que você considera tão importante pensar em equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Por quê, Josiel? Olha, Érica, eu sempre considerei esse tema importante, muito embora não posso dizer que eu sempre pratiquei esse equilíbrio que eu vou tentar abordar aqui agora com vocês. Mas eu acho que esse ano que passou fez muita gente, como eu e outras pessoas, a refletir um pouco mais sobre esse equilíbrio, né? A palavra equilíbrio é uma palavra muito boa para qualquer área da vida. E necessário, né? Os extremos sempre são mais complicados de gerenciar. E muitas pessoas acabam indo mal no trabalho ou mal na família porque extremizam, né? Não buscam o equilíbrio. E eu acho que a gente está vivendo num momento onde a busca por esse equilíbrio tem sido maior. Eu tenho visto isso não só na minha equipe lá de trabalho, nas pessoas que eu convivo, que as pessoas estão dando um pouco mais de valor à família. Então, acho que esse é um bom momento para a gente abordar esse tema. E para aqueles que ainda têm uma jornada, eu já estou no final da jornada de trabalho, né? Poucos anos e eu vou parar, mas para aqueles que ainda estão na sua jornada, tem tempo de refletir e eventualmente mudar algumas práticas. Eu costumo dizer que não existe sucesso profissional que compense um fracasso familiar, né? E muitas pessoas só vão refletir nisso quando já é tarde, ou só vão tentar praticar isso quando já é tarde, né? Então, eu vejo muitos amigos ou colegas que têm um êxito profissional muito grande hoje, mas têm as suas famílias destroçadas, porque focaram 100% no trabalho. Então, é importante achar esse equilíbrio, porque senão, quando você termina o seu período de trabalhar, a hora que você vai usufruir daquilo que você conquistou, você não tem mais a sua família
para usufruir isso. Então, a minha ideia aqui hoje é bater um papo com você nesse sentido e tentar sugerir às pessoas a ter um pouco mais de equilíbrio. Recentemente, eu estava ouvindo uma palestra da Hanne Zuckerberg. Ela é irmã do Mark Zuckerberg, que é o fundador simplesmente fundador do Facebook. Né? E ela está falando sobre os dilemas dos empreendedores e dos executivos. E ela colocou um dilema lá muito interessante. Ela falou assim, ó, se você é um executivo ou é um empreendedor, e você tem que escolher entre ser um empreendedor ou um executivo de sucesso, ter tempo para sua família, manter amigos, se conservar fit e dormir. Então ela deu esse exemplo, deu 5 exemplos. Falou, você tem que escolher 3 desses, porque se você tentar fazer os 5, algum deles você não vai conseguir. Né? Então as pessoas, para ter sucesso numa área, acabam abrindo mão de outras. E aí o desafio é assim, qual que eu vou abrir mão? Né? E muitas pessoas, infelizmente, escolhem abrir mão da vida pessoal ou da vida familiar, que é o que a gente vai tentar ajudar aqui, dar algumas dicas de como E gera a gente uma pode. frustração muito grande? Muito, porque... Mesmo tendo essa satisfação toda na área profissional? Sim, porque as pessoas não sabem o tanto que a família é importante até começar a perder a sua família por ter investido pouco, Sim. por não ter dado a atenção necessária. E ao final não vai ter dinheiro que compre. Né? Por isso que é comum a gente ver pessoas ricas se suicidando, porque perdeu o propósito, o sentido de vida, né? Não tem a família por perto, ou os filhos estão dando trabalho em outras áreas, né? É verdade. Envolvido com outras coisas ruins. Então, principalmente a figura paterna está muito ausente nos dias de hoje, porque a pessoa está muito obcecada por carreira, muito obcecada por salário. Né? Às vezes já ganha um salário que atende a sua necessidade, o seu orçamento, aí quer mais. Aí para ter mais tem que trabalhar 2 horas a mais por dia. E essas 2 horas é o que vai faltar para o convívio familiar. E por que devemos entender que a família é um projeto de Deus? Para quem está assistindo a gente, para quem tem a sua família, ou não entende que a família é algo projetado por Deus, né? Criado por Ele, projetado por Ele, mas que não dá, talvez, a real importância que você está trazendo aqui, você que está aí nesse meio, né, executivo, esse meio de trabalho. Ouvir de você isso é surpreendente, dizer que por mais que você seja bem sucedido na área profissional, por mais que você ganhe dinheiro, e dinheiro é bom, sim, ainda assim você trouxe que família é muito mais importante, muito mais relevante ali na lista das prioridades. Érica, eu posso primeiro dizer que eu considero que família é algo divino, porque senão eu não estaria envolvido com o Ministério da Família da Igreja e investindo parte do meu tempo ajudando as famílias. Então, esse é um motivo pessoal para eu acreditar que é divino. Fora isso, se a gente for na Palavra de Deus, se a gente for na Bíblia, a gente vai ver que a família é uma instituição criada por Deus. O homem, na sua versão pecaminosa, jamais teria capacidade e iniciativa para criar a família, que é uma instituição que iria gerar regras, né, normas que seriam impostas para o próprio homem. Né? Então, por isso mesmo, o homem jamais teria essa iniciativa de criar a família. Por outro lado, eu entendo que a família também é divina porque ela foi criada antes do Estado, antes da nação, antes da igreja. Verdade. Foi criada, né, muito antes de tudo isso. E quando a gente vê o inimigo atacando uma coisa, você pode saber que aquilo é de Deus. E não tem nada hoje que é mais atacado no mundo do que a família. Né? Os pais estão sofrendo muito o ataque do inimigo, né, no seio do seu lar, com os seus filhos. Né? Aí você pode listar drogas, homossexualismo, pais contra filhos, filhos contra pai, tudo é o inimigo atacando. Então, tudo isso confirma no meu conhecimento, no meu entendimento, que família é algo divino. E a Bíblia tem várias citações, além dessas que eu disse, que nos confirma que família tem que ser algo que a gente tem que cuidar, como pai ou como mãe. E tem um verso lá em Timóteo que diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, não é fiel e
aliás, não tem fé e é pior do que o infiel. Então, é uma obrigação nossa cuidar da família. Por isso que eu acho que família é importante e tem que estar dentro do nosso planejamento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, Sim. como uma das prioridades. Muito bom. O trabalho, falando agora sobre trabalho, você trouxe para a gente essa ótica aí de família, mas vamos fazer uma correlação com o trabalho. O trabalho é citado na Bíblia como algo digno? Sim, Sim? sim, o trabalho é uma das primeiras coisas citadas na Bíblia. Isso vem lá desde o Jardim do Éden, né? Mas antes de falar nisso, se a gente for no dicionário, a palavra trabalho significa você exercer uma atividade, né, remunerada ou assalariada. Essa atividade pode ser criação de produtos ou serviços e que você vai ter uma remuneração no final. Isso é o que está lá mais ou menos no dicionário. Se você buscar a origem da palavra trabalho, ela vem da palavra latim tripalium. Tripalium era um instrumento usado na época dos escravos para castigar os escravos, né? Açoitar os escravos. Então, talvez por causa dessa origem tão ruim, a palavra trabalho hoje ela é vista por alguns como algo não muito legal. Mas já na segunda fase, depois do período da escravatura, o trabalho já foi visto de uma maneira um pouco mais leve, que foi quando os senhores davam terras para os servos, eles plantavam, cultivavam, parte da colheita ia para o senhor e a outra parte ia para eles se alimentarem. Depois, mais recentemente, depois da Revolução Industrial, o trabalho apareceu no formato que a gente tem hoje, né? Então, o trabalho é uma coisa muito antiga. E aí, quando a gente vai para a Bíblia também, a gente pode pegar lá pelo menos 2 versos. O primeiro, que é digno é o obreiro do seu salário. E o outro que está lá em Salmo, se eu não me engano, que diz o seguinte: você trabalhará e comerás o fruto do seu suor. Então, a Bíblia nos orienta também a trabalhar, né? Então, além de você for lá em Provérbios, você vai ver um monte de versículo também que fala contra a preguiça, que é o contrário do trabalho. Então, a gente tem que desmistificar ou descaracterizar a palavra trabalho como algo ruim, como algo sacrificial, né? Então, essas duas palavras é importante a gente entender, família e trabalho, porque as duas são colocadas em alto destaque, né? E eu estava falando do Jardim do Éden, né? O primeiro trabalhador foi Adão, né? Que foi o jardineiro lá do Éden. E aí uma coisa que você vai gostar de ouvir, que ele foi promovido assim que Eva chegou. Por quê? Porque de jardineiro ele virou administrador. Tá. Ele era simplesmente o jardineiro do Éden. E aí ele virou administrador, porque a mulher chegou, né, a influência da mulher. E Deus falou para ele: agora você vai administrar toda a terra, tudo que na terra tem. A importância também na mulher, né, como ajudadora do homem nesse sentido. Então, trabalho e família são duas coisas que a Bíblia ressalta bastante. E ressalta de forma positiva, como Isso. você bem trouxe. Porque hoje a gente vê os jovens, né? Eles estão mais tardios a começar a trabalhar, a sair de casa, né? O que você acha que mudou? Eu acho, Érica, isso aí está muito relacionado ao mercado de trabalho. O que o mercado tem oferecido, né? Eu vejo que na minha época tinha muito mais opções. As demandas eram maiores, você tinha menos demanda de formação. Hoje, a demanda de formação é muito maior, então você vê vários jovens formados aí há 5, 6 anos não conseguem emprego. Então, acho que tem um pouco do comportamento, né? As famílias eram maiores e a gente precisava sair para trabalhar para ajudar a família, como eu fiz com 15 anos de idade. Então, independente da formação, Independente da formação, era a necessidade, né? Família com 5 filhos. Hoje você tem famílias menores, com um número de filhos menor, os pais conseguem segurar um pouco mais a saída do filho para trabalhar, né? Tem uma série de outras questões sociais, né? Violência e tudo mais, mas eu acho que é um contexto onde a necessidade também às vezes é um pouco diferente. Sim. Mas vamos continuar, já que você trouxe que tanto família como trabalho é citado na Bíblia e de forma muito positiva. Essa eu quero ouvir porque eu acho que esse é um grande dilema que todos nós passamos. Como fazer para ter cuidado com o tempo dedicado ao trabalho nesse mundo
conectado 24 horas por dia. É, E aí, como é que você administra isso, José? Essa é uma pergunta muito interessante, Érica, porque acho que nós somos uma geração mais workahólica de todos os tempos, que mais número de horas trabalhamos. O que não quer dizer que a gente seja mais eficiente, mas é que a gente trabalha muito, né? E nós temos condição, biologicamente, de fazer 4 tarefas ao mesmo tempo. O homem né? ou a mulher? Não, principalmente a mulher. O homem talvez ainda está no mono aí, né? 1 ou 2 tarefas. Mas o cérebro, biologicamente, não tem condição de fazer com a mesma qualidade as 4 tarefas ao mesmo tempo. Né? E a necessidade que o mercado hoje, e a mídia e a comunicação colocou à disposição, a gente quase que voltou ao modelo do Taylorismo, onde tinha a linha de produção de 24 horas. Então, hoje, a maioria das pessoas, elas trabalham 24 horas, porque elas estão conectadas ou com o seu chefe ou com o seu funcionário 24 horas por dia, pelo WhatsApp, pelo iPad, pela internet. Né? Então, você acaba tendo uma necessidade maior de administrar esse tempo. Né? Então, nós nunca trabalhamos tanto, nós nunca fomos para as férias preocupados e já tensos, o que vai acontecer quando eu voltar, a quantidade de trabalho que vai ter. Nós nunca assistimos o Fantástico já com depressão, porque o Fantástico anuncia que amanhã já é segunda-feira. Então, esse envolvimento que todos nós temos, e a maioria das pessoas tem, de ficar conectada com o seu trabalho, prejudica um pouco a relação familiar. Porque você está em casa, né, as pessoas sabem que você vai ver o seu WhatsApp, se ela não responde, se ela te manda uma mensagem e você não responde já, poxa, a pessoa está demorando. Aí você fica na obrigação de responder. E aí você está no jantar com a família, está num lazer com a família, você está respondendo uma coisa da empresa. Então, esse é um grande desafio e requer muito mais priorização e planejamento das pessoas para ter o tempo para a sua família. Você consegue se desconectar? Não. Não? Não. Não consigo. E aí, como que você faz para administrar isso? Eu tenho que, para me desconectar, eu tenho que deixar o celular em algum lugar que eu não vou ter acesso, ou deixar o computador desligado. Na minha função hoje, se o meu chefe precisar me ligar domingo, teoricamente eu vou entender que é importante e eu vou atender. Né? Mas tem posições, às vezes, menores que não é necessário isso e a pessoa acaba sendo acionada, porque começa a virar uma obrigação. Pô, meu chefe mandou um WhatsApp, mesmo que eu sei que não é urgente, se eu não responder, ele vai achar que eu não estou dando bola. Né? E às vezes não é urgente, mas o cara lembrou na hora e falou, vou escrever isso aqui antes que eu esqueça. Quando a pessoa recebe, ela acha que é urgente, aí vai parar para responder. Então esse é o grande desafio, como não ficar conectado 24 horas por dia no mundo atual. Esse é o grande desafio de um pai de família, de uma mãe de família, porque nós temos que começar a ensinar isso para os nossos filhos. Verdade. Não dá para fugir desse mundo, não dá para ficar desconectado, mas a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Aí, mais à frente, eu vou falar um pouco de uma dica sobre como vencer esse lado aí. Muito bem. Para você que está assistindo a gente, nós estamos falando sobre trabalho e família e como manter o equilíbrio. Estamos aqui com o José Florenzano, trabalha bastante, fica conectado, mas a gente está batendo esse papo aqui para trazer dicas aí, orientações de como você melhorar a sua relação aí com a sua família e também trabalhando, né? Que é necessário. Quais são as prioridades do homem ou da mulher cristão, no seu ponto de vista? Eu gosto de colocar cristã, né, porque nem todo não cristão vai entender o que eu falo quando eu cito essas prioridades. Eu acho que é importante trabalhar isso. Eu tenho falado para os casais que eu tenho aconselhado, quando eu vejo que a pessoa coloca o filho na prioridade mais importante do que o cônjuge, né? Então, eu sempre costumo dizer que nós, homens e mulheres cristãos, temos que ter 5 prioridades na nossa vida. A primeira delas é Deus. Né? Porque se a gente tiver Deus como nossa primeira prioridade, as outras vão fluir de maneira melhor.
A segunda prioridade para um homem ou uma mulher casada é o seu cônjuge. Aí, quando eu falo isso, algumas mulheres, principalmente, elas falam, quer dizer que meu filho não é a minha prioridade, ou minha filha não é a prioridade? Antigamente a gente atribuía a segunda prioridade como família. Não Eu cônjuge, estou dividindo né? um pouco mais para Sim. ficar claro, porque assim, depois eu vou explicar um pouco mais por que eu estou colocando o cônjuge antes do filho. Porque a terceira prioridade é o filho, ou os filhos, né? E aí eu poderia colocar também, num âmbito maior de família, porque eu estou falando do núcleo familiar, talvez pai e mãe, né? Sim. Parentes de primeiro grau. A quarta prioridade, o trabalho. O trabalho é de onde você vai tirar o sustento. E a quinta prioridade, para nós que somos cristãos, a igreja, né? Uma vez eu também falei isso e o pastor né, olhou assustado, que você está colocando a igreja em primeiro lugar? Aí eu falei, meu amigo, se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, o seu cônjuge estiver em segundo. Então, se Deus está em primeiro lugar e o seu cônjuge em segundo, Deus está feliz. Sim. Você está seguindo a orientação de honrar a família. Se o seu filho vê que você ama seu cônjuge, você trata o seu cônjuge com respeito, ele está como uma prioridade na sua vida, sabendo que você está conectado com Deus, ele vai ficar feliz, porque você quer ver um filho feliz, é ver ele ver os pais felizes. Quando você vê um pai brigando com a mãe, imagina o coração de um filho, né? Então, a gente fala disso. O trabalho. O trabalho é onde a gente busca o provento, o sustento. Então, ele tem que estar na prioridade. Mas não é que você vai largar todos os três aqui para ficar só com o trabalho. E tem gente que está fazendo isso, inverte essa prioridade. E por último, a igreja. Se você tem essas 4 prioridades aqui bem alinhadas, não tem jeito de você não estar integrado na igreja, porque é impossível você estar totalmente conectado com Deus e não estar integrado no trabalho do Senhor. É lógico que para pastores, por exemplo, essa 4 e 5 vão estar bem coligadas, né? Mas eu sempre gosto de dizer que essas são as prioridades do homem casado e cristão. E se você conseguir seguir, eu acho que vai ter bastante êxito no entendimento e da maneira que sua família vai ver, né, como você prioriza as coisas, e acho que Deus vai te abençoar como família. Sim. O papo está muito bom, mas eu gostaria de te convidar a assistir comigo dicas práticas falando sobre rede social. Vamos assistir juntos? Vamos. Olá, eu sou a pastora Camila Freitas, mãe do Davi e da Maria, esposa do pastor Felipe Freitas, e eu quero te dar uma dica hoje. A dica que eu quero te dar é: avalie as pessoas que você está seguindo no seu Instagram. Quais são os homens ou as mulheres que você tem se alimentado com informações todos os dias? Se é alguém que vive uma vida perfeita e isso te frustra, para de seguir. Para de seguir, porque isso não vai te fazer bem. Segue pessoas com vidas reais, que mostram o que acontece mesmo no dia a dia, pessoas que te edifiquem, que edifiquem a sua casa, que edifiquem você como homem, como mulher. Então, minha dica para você é: faz uma limpa no seu Instagram. Tira todas aquelas pessoas que não te edificam, não te fazem crescer, mas te frustram, tá bom? É isso. E aí, Josiel, o que você tem a nos dizer sobre redes sociais, sobre o tempo que a gente fica ali conectado? Eu tô rindo aqui porque é muito interessante, porque sem a gente combinar, acabou, essa dica que a gente acabou de ouvir tem muito a ver com uma das dicas que eu ia dar no final, sobre como equilibrar o tempo da família e trabalho, né? E uma delas, talvez seja uma das que tem muito afetado a gente, é aprender a dominar os meios de comunicação e a mídia social, que foi o que foi falado aqui nessa dica, né? Você sabia que os brasileiros investem em média de 3 a 4 horas por dia na mídia social? Quando eu falo mídia social, eu não estou falando de trabalhando na mídia social, é como lazer, né? Essa é a estatística mais recente que mostrou. E o que acontece é que as pessoas, embora até no celular, alguns smartphones, tem lá a quantidade de horas que você ficou ligado, né? Às vezes as pessoas, eu mesmo, às vezes no final do dia eu olho e falo, não é possível que eu fiquei esse tempo todo no Instagram ou no Facebook, né? Então o que foi dito aqui é muito interessante, porque às vezes você está seguindo pessoas que não agregam nada, como ela falou, você está investindo o seu tempo com conteúdos que são, às vezes, até nocivos, né?
o índice de ansiedade e depressão aumentou muito, porque as pessoas só postam coisas boas no Instagram, né? E aí você fica, poxa, eu nunca vou chegar a ser como essa pessoa, como aquela, e aí começa a causar uma ansiedade. Os psicólogos, você sabe disso, né? Você deve enfrentar no seu dia a dia. Então, eu acho que isso está indo para dentro das casas, para dentro das famílias. Os pais estão enfrentando esse desafio com os filhos, e os filhos também enfrentam esses desafios com os pais. Então, eu acho que uma das dicas para melhorar esse equilíbrio família, trabalho e vida pessoal é aprender a dominar os meios de comunicação, incluindo mídia social, internet, etc., né? Inclusive, se você me permitir, dentro desse tema, eu gostaria de ler uma cartinha que eu encontrei na internet esses dias, que eu vi no Facebook, inclusive na mídia social, que eu achei que tem tudo a ver com esse momento aqui. Se você me permitir ler, sim, claro. Eu vou fazer agora. É a carta de uma criança, e o título dessa cartinha foi o seguinte: ela escreveu uma carta para o Papai do Céu, né? E o título é o seguinte: eu quero ser um celular. Papai do Céu, eu quero ser um celular, por causa dos meus pais. O Senhor precisa ver como eles têm paciência com ele, mesmo quando chegam cansados do trabalho. Mas comigo não, vão logo dando bronca. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta a nossa conversa no meio. Mas ele nunca para de olhar o celular para conversar comigo. Eles nunca têm tempo para brincar comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, Papai do Céu, me transforme num celular. Daí, todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. Muito obrigado, Papai do Céu. Amém. Olha só que interessante, né? E isso é uma realidade em muitos lares, em muitas casas. Eu, muitas vezes, me peguei na mesa do almoço ou do jantar, com a família e com o celular do lado, e às vezes olhando, parava para olhar, né? Ontem, eu e minha filha e a esposa estávamos jogando um jogo de mesa. Falei, vamos deixar o celular no canto aqui, vamos focar no jogo. A gente vai tendo que exercitar, porque virou um vício, você faz até sem perceber. Então, acho que é importante esse cuidado, porque a mídia social tem muita coisa boa, a internet é um benefício enorme para a nossa vida, mas se mal utilizada, está causando muito problema nos lares. Verdade. Aproveitando que a gente está com dicas, eu gostaria que você deixasse aqui para gente, quem está assistindo, as famílias, né, sobre dicas de como encontrar este equilíbrio de família e trabalho. Tá. Eu queria dar 6 dicas aqui agora. A primeira delas é que, para você equilibrar família e trabalho, você tem que fazer, ou tentar fazer, aquilo que gosta no seu trabalho, ou trabalhar com aquilo que você gosta. Eu sei que nem sempre isso é possível, porque às vezes a necessidade de trabalhar faz com que você tenha que se sujeitar ao trabalho que não é aquilo que você gosta. Mas vai ser horrível para qualquer ser humano ter que trabalhar 30, 35 anos da sua vida numa área que ele não gosta, né? Que não é prazerosa. Então, a primeira dica é tentar trabalhar naquilo que você gosta, porque aí você vai chegar em casa mais feliz, mais leve, né? Vai poder ter mais alegria e ter coisas até boas para contar para a sua família, porque você está fazendo alguma coisa que você gosta. Então, isso é muito importante, você fazer aquilo, tentar fazer aquilo que você gosta. A segunda dica é você planejar e priorizar as coisas, ou suas tarefas. Infelizmente, Érica, planejamento para os brasileiros não é o forte. Não é. Nós, como país, como culturalmente falando, não é a praia dos brasileiros planejar. E quando você quer ter um equilíbrio entre família e trabalho e vida pessoal, se você não tem um mínimo de planejamento, você não vai conseguir encontrar tempo para as coisas pessoais, para as coisas da família. Então, o planejamento e a priorização, ela é muito importante. Então, você tem que planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano. Tem famílias que nunca planejam férias, por exemplo. Não, se o filho chegar para o pai, pai, quando nós vamos tirar férias? Ah, não sei. Para onde a gente vai? Não sei. Então, desde o planejamento de longo prazo até o de curto prazo, falando de tarefas diárias, a gente não tem o hábito de se planejar.
E aí, quando você não planeja, e quando eu falo planejar, é escrever mesmo, você pontuar num diário ali né, de informações para que você vá seguindo aquele roteiro. E a outra coisa é a priorização. Por que a priorização é importante? Porque quando você não traça um ranking de prioridades, aquilo que é mais importante para você, o que vai acontecer é que, invariavelmente, as coisas da família vai ficar para depois, ou para amanhã, ou para depois de amanhã, porque você sempre vai focar a demanda de trabalho primeiro. Então a priorização é muito importante, não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente familiar. Vou te dar um exemplo. Entendimento do que é importante e o que é urgente. Às vezes as pessoas focam no que é urgente e às vezes nem aquilo que é urgente nem é tão importante, mas passou a ser importante porque, como é urgente, você não fez lá atrás, você dá mais importância àquilo e esquece de uma coisa que tem uma importância muito maior. Vou dar um exemplo prático. Você tem uma conta para pagar hoje. Só que aí, neste momento, o seu filho ou sua filha pediu para você ajudar numa tarefa da escola. E estar ali junto com o seu filho, ajudando na tarefa da escola, é algo muito importante, né? É muito importante. Só que aí você não se planejou para pagar a conta antes. Você não deixou lá na programação do banco para entrar como débito automático. Você sempre é aquela pessoa que deixa para a última hora. Aquele que não precisava ser urgente, virou urgente, aí você, não vou poder te ajudar agora que eu tenho que pagar uma conta. Que também é importante, mas poderia ter sido planejado. E aí você deixa de fazer uma coisa importante, porque uma coisa que não era tão importante assim, virou importante porque agora é urgente. Se eu não fizer hoje, amanhã eu pago os juros. Então, as pessoas têm dificuldade de fazer planejamento nas mínimas, dei um exemplo muito simples, mas nas mínimas coisas. Então, a pessoa vai fazer um planejamento de viagem. Se ela planeja um mês antes, ela paga um valor. Se ela planeja um ano antes, infelizmente hoje não dá para planejar um ano antes uma viagem, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas numa vida normal, você vai pagar mais barato quando você planeja com antecedência. Então, a segunda dica é planejar e priorizar. A terceira dica, o tempo é o nosso maior inimigo. E às vezes a gente usa com muita facilidade a desculpa, eu não fiz porque eu não tive tempo. Por isso que ele é nosso inimigo, porque a gente usa ele para nossas desculpas. Não tive tempo, né? E a gente precisa tentar enxergar nas nossas atividades do dia a dia o que eu preciso fazer, o que eu posso cortar, o que é atividade que não agrega valor. Por exemplo, numa cidade como a nossa, que tem muito trânsito, a gente gasta muito tempo no trânsito. E esse é um tempo que não agrega valor nenhum. Você não usa para nada um tempo gasto no trânsito. Então é importante você, talvez uma dica, se você tem flexibilidade de horário, procura ir para o trabalho num horário que o trânsito é menor, você poupar seu tempo e usar o tempo a seu favor. Você usar o tempo de maneira que agrega valor à sua vida pessoal, profissional. Então essa é a terceira dica, ter cuidado com o tempo. Quarta dica, você encontrar um tempo semanalmente para a sua família. Nós estamos falando aqui de equilíbrio família e trabalho. Por que isso? Porque se você não tiver uma definição de um dia ou uma noite, né? Aí entra tempo casal e tempo família. Você pode escolher, da mesma forma que você às vezes faz uma viagem só com o cônjuge, sim, você faz a viagem com a família. Semanalmente você pode, segunda noite é meu dia com o meu cônjuge. Quarta noite eu vou fazer um jantar de família, né? Quinta de manhã é o dia que eu levo minha filha na escola, meu filho na escola. Então é sagrado, que é o tempo que eu vou estar junto com ele. Se não tiver isso muito bem organizado, você não vai fazer. A maioria das pessoas não vai fazer. Mesmo estando organizado, tem muita gente que não faz. Então, encontrar um tempo semanalmente, e não é assim, só final de semana. Porque as pessoas às vezes falam, eu passo o final de semana com a minha família. Sim, você passa o dia inteiro dentro de casa, mas aí você está vendo futebol o dia todo, você está na internet, você está no iPhone, seu filho está ali brincando, mas você não está, você está ali de corpo presente, famoso, mas não está de espírito. Não é um tempo de qualidade. Não é um tempo de qualidade. Então eu acho que isso é importante. E, por último, dentro dessa dica de achar um tempo para a família, você tem que fazer com que o seu cônjuge e seus filhos saibam que eles são prioridade na sua vida.
Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para você, marido e mulher. O seu cônjuge sabe que ela ou ele é prioridade na sua vida? Seus filhos sabem que eles são prioridade na sua vida? Então, não é só falando, tem que ser com atos, né, com planejamento, com gestos, com Sim. atividades que vão confirmar Confirmar isso. Então, eu falei de 4. Agora, a quinta poderia ser, poderia não, é você encontrar um tempo para você, pessoal. Eu falei de família. Como isso é necessário, né? Então, assim, é muito difícil, né, você encontrar, sei lá, 30 minutos por dia ou a cada 2 dias para você fazer uma atividade física, para você não fazer nada, só ficar ouvindo música e refletindo. Você precisa inventar um tempo para você, né, principalmente você que é provedor do lar, por exemplo. Você precisa, porque é o seguinte, se você não investir em você, né, e há casais onde um é provedor somente, né, você vai ter situações em que você vai bater pino, né? Com essa expressão, bater pino? Verdade, principalmente nesse tempo. Você vai começar a ter problemas de saúde e você pode afetar a provisão do seu lar. Então você tem que cuidar do seu corpo físico, mental e espiritual, para que você tenha condição de dar continuidade na provisão. Então é muito importante ter um tempo e de investimento em você. Essa é a quinta dica. E a sexta dica, e última, é que você tem que pensar que legado ou propósito, né, uns falam legado, outros propósito, você quer deixar neste mundo. Quando você tem um propósito a ser deixado, e essa palavra propósito está muito na moda hoje, né? Quando você traça o seu propósito lá atrás, e você sabe a que você quer ser quando crescer, você tem a sua motivação diferenciada. Agora, se você trabalha só para... Seu único propósito é colocar alimento dentro de casa, não deixar faltar comida, e você não tem um propósito além disso, isso é importante, é essencial, são necessidades básicas, mas você tem que ter um propósito, né? Principalmente você, cristão, tem que ter um propósito diferenciado, você tem que pensar num legado que você quer deixar. Você pode pensar, não, o legado que eu quero deixar é meus filhos bem encaminhados, com orientação cristã, né, firmados na palavra, pode ser. E é um propósito fantástico, né? Se todos conseguissem atingir, é ótimo. Mas a gente tem que pensar. Eu gosto muito de uma fala do pastor Cláudio Duarte, que ele usa com bastante frequência, o que o homem... as 3 principais decisões que o homem ou a mulher precisa fazer nessa terra, ou nesta vida, né? A primeira é decidir ter Jesus como Salvador. A segunda é escolher com quem você vai casar Sim. e vai viver o resto da sua vida. E a terceira é o que você veio fazer nessa terra, né? Então, se você veio só para casar, constituir família, é muito pouco, né? Então, você tem que pensar, o que é que eu quero, quando eu partir, o que é que eu quero que falem no meu velório, né? Porque o caixão não tem gaveta, você não vai poder levar tudo que você construiu aqui. Então, tem gente que se mata de trabalhar, perde esse equilíbrio, que eu estou falando aqui de família e trabalho, e não leva nada, e as pessoas não têm nada a dizer para essas, no momento do velório, a não ser se não, essa pessoa tinha 3 casas, tinha uma Ferrari, tinha um helicóptero, mas o que essa pessoa deixou de legado para a família, ou para a comunidade, ou para a área de atuação. Então, acho que isso é muito importante. Isso ajuda, quando você tem um propósito bem definido, te ajuda a melhorar a sua qualidade, né? Eu, inclusive, queria sugerir, como leitura, né, um livro que eu gosto muito, do Christian Barbosa, que é A Tríade do Tempo, né? Então, isso aqui pode ajudar muito a você que tem dificuldade de estabelecer as suas prioridades em relação ao tempo, né? E o tempo é uma das coisas que não muda, sempre tem 24 horas o dia. E cada dia que passa a gente tem a sensação que ele tem menos de 24 horas. É verdade. Então, eu recomendo a leitura deste livro. E essas são as 6 dicas que eu gostaria de deixar para você tentar encontrar um equilíbrio maior da sua relação trabalho e família. Eu tenho que confessar que eu não consegui ao longo da minha vida este equilíbrio. Agora eu estou conseguindo, mas eu poderia ter feito isso muito melhor se eu tivesse aprendido um pouco antes, né? Mas ao longo desse tempo eu venho aprendendo e tem algo ainda a aprender, mas eu gosto muito desse tema porque eu tenho falado muito lá na minha empresa. Não dá para você separar o profissional
do ser humano, do indivíduo. Então, antigamente eu ouvi de um chefe que dizia o seguinte: não, você chegou agora na empresa, esquece os seus problemas de casa, você tem que focar aqui no trabalho. Trancou a porta de casa, mulher fica aí com os problemas. Você chegou aqui, abriu a porta da empresa, são os problemas da empresa. Só que não existe isso. Hoje em dia, você é um ser único. Se você não está bem na família, você não vai produzir a mesma coisa no trabalho. Se você não está feliz no trabalho, você vai chegar em casa, você não vai ter prazer em estar com a sua família. Então, essa dualidade é muito importante de ser bem afinada, bem alinhada, porque senão você vai ser uma pessoa infeliz. E sendo infeliz, os seus filhos não vão ficar felizes, a sua família vai ficar mal. Essas são as 6 dicas que eu gostaria de deixar. Dicas boas e práticas, né? Se colocarmos ali em exercício dentro da nossa casa, é possível. Que bom. Bem, o tempo está muito bom, né? Mas como você trouxe, o tempo tem que ser nosso aliado e não nosso inimigo. Como administrar quando a mulher ganha mais que o marido, Josiel? Como administra? E aí? Pô, eu adoraria estar nessa Você adoraria? situação. O Douglas também. Eu adoraria Mas essa nem situação. todos os homens conseguem reagir muito bem a isso. Esse é um tema muito atual. A gente tem vivenciado isso nos nossos aconselhamentos de casais que vivem essa situação. E eu ouso dizer que é uma situação mais complicada para o homem, né? Porque nesse mundo moderno, com todo esse machismo que foi desenvolvido ao longo do tempo, os homens têm mais dificuldade de lidar com essa situação, porque se sentem menos empoderados ou com menos autoridade, né? Infelizmente, o dinheiro ainda é um sinal de poder, né? No mundo capitalista que a gente vive. Então, tem muitos homens maridos que têm dificuldade de lidar com isso. E também depende muito de como a mulher, que nesse caso aí ganha mais, vai se comportar na relação. Sim, então, como ela se coloca, né? E como ela se coloca, como ela se... Né, que nível de... porque é o seguinte, biblicamente falando, o homem é considerado o provedor e também ele é considerado o cabeça. E quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça, não está dizendo, não, se ele ganhar menos do que a mulher, ele deixa de ser cabeça, ele passa a ser um ombro. Não está escrito isso lá. Então, ele continua sendo o líder da casa, mas ele vai ter que ter a postura. E aí nós estamos falando de um conceito que está na Bíblia e que a pessoa tem que seguir aquilo que está ali. Ele vai ter que continuar amando a mulher, né, como Cristo amou a igreja. Então, se ele tem uma postura adequada para ser um bom cabeça, independente se ele ganha menos ou mais, é mais fácil lidar. Mas essa é uma situação complicada. A gente tem aconselhado os casais que vivem nessa situação trabalhar um pouco, e que isso vai até, talvez no seu consultório você deve receber situações, porque isso extrapola até a questão espiritual, isso vai muito para o psicológico. Sim, né? É uma questão emocional mesmo. E também social, né? Porque tem homem que, talvez na frente dos amigos, vai ficar constrangido, né, de aparecer como, não, minha mulher ganha o dobro que eu ganho, né? Pode ter se o homem não for muito bem resolvido, dá uma sensação de que ele não tem uma autorrealização, que ele não se realizou, né? Então acho que tem que trabalhar a cabeça dos dois, mas é um desafio, não é uma coisa fácil, né? E pode afetar um pouco também essa qualidade da vida familiar. Ou seja, é preciso encontrar um equilíbrio aí também, né? É preciso encontrar um equilíbrio. Agora, nem sempre vai ter um equilíbrio onde os dois ganham igual, né? Vai ser... É mais comum o homem ganhar mais hoje, né? É mais comum. Sim. Mas é mais comum também o homem não aceitar a mulher ganhando mais, infelizmente. Verdade. José, muito obrigada pela sua participação no Família Mais, com esse tema tão relevante, tão importante. E você que está assistindo a gente pela Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30, nós estamos aqui com Família Mais. Gostaria de te convidar a compartilhar e enviar o maior número de pessoas possível esse programa. E pela Bem Mais TV, às 21h. Muito obrigada pela sua presença conosco. Obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a honra. Obrigado. Gente, até o próximo programa e a gente se encontra.